Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte dos procedimentos especiais. Estamos mais precisamente vendo o sistema dos juizados especiais e vamos no vídeo de hoje continuar a análise do procedimento nos juizados especiais, agora tratando da fase conciliatória. Nós já iniciamos o estudo da fase postulatória no vídeo passado. Vamos tratar nesse vídeo da fase conciliatória. Vamos a ela. A lei refere-se, no seu artigo 41, à sessão de conciliação. Na prática, no entanto, referem-se tão somente à audiência de conciliação. Há diferença entre audiência e sessão? A resposta é afirmativa, sim. Enquanto a audiência destina-se à realização do ato em um único processo, a sessão destina-se a vários processos, como se dá na sessão de julgamento dos recursos perante o Tribunal de Justiça. A ideia da lei era realizar uma sessão de conciliação para abranger com um ato vários processos. Pretendia-se que o fator psicológico estimulasse as partes a obterem um acordo. Como o objetivo do ato é a obtenção da autocomposição dos interesses das partes em conflito, revela-se indispensável a presença de ambas. Atenta a isso, a lei atribui o ônus processual de comparecimento pessoal das partes. Desta forma, se uma das partes não comparecer, deixando de se desincumbir do ônus, portanto, será implementada uma situação de desvantagem a ela. É assim que, se o autor não comparecer, haverá a extinção do processo sem resolução do mérito, como se vê do inciso 1º do artigo 51 da Lei do JEC, a Lei 9.099 de 95, em virtude do que se considera o abandono da causa. Já o réu que não comparece a qualquer das audiências, incluindo ela, portanto, a audiência de conciliação, a sessão de conciliação, deveria ser aplicado o efeito material da revelia. Na prática, verifica-se, lamentavelmente, certa complacência com tal atitude dos demandados. Vejam, a esse respeito, o enunciado de número 20 do FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. No que concerne a esta diferenciação de tratamento entre as pessoas físicas, às quais se exige a presença pessoal, e as pessoas jurídicas, que podem se fazer representar no ato por preposto, já tivemos a oportunidade de apresentar posição doutrinária que reputa lesão à isonomia e ao acesso à justiça, pela dificuldade que se impõe às pessoas físicas. A referência bibliográfica
está novamente aí na nota de rodapé número 270, que aparece embaixo para os senhores na tela. Aí eu vou pontuar aqui de modo destacado. Vejam aí o Leonardo Greco, Instituições de Processo Civil, volume 2, Rio de Janeiro Forense, 2010, página 449. Esta consequência de extinção do processo sem resolução do mérito, ao demandante que não comparece a qualquer das audiências, acaba permitindo que haja a desistência do processo pelo autor, mesmo que o réu já tenha sido julgado. No Código de Processo Civil, como se sabe, as coisas se passam de modo diferente. Com efeito, no procedimento comum, uma vez ocorrendo a estabilização com a integração do réu à demanda, o autor dependerá da sua anuência, a do réu, portanto, para que possa desistir do processo, pois este, o demandado, também possui interesse no julgamento do mérito da causa, que, em caso de improcedência do pedido do autor, lhe concede uma situação jurídica mais vantajosa, que é a sentença que, porventura, venha a encerrar, extinguir o processo sem a resolução do mérito, uma mera sentença processual ou terminativa, portanto. Vejam a esse teor o enunciado de número 90 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu, já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. O artigo 21 da Lei do JEC, Lei 9.099 de 95, determina que, uma vez aberta a sessão de conciliação, seja esclarecido às partes as vantagens da autocomposição do litígio. Cumpre, contudo, observar que, nesse contato com as partes, o magistrado não deve chegar ao ponto de comprometer sua imparcialidade, antecipando sua convicção, nem mesmo utilizar-se de conduta intimidativa ou opressora para as partes. Repita-se algo que já afirmamos linhas atrás. A conciliação deve ser obtida e não imposta. Então, obtida a conciliação, ela será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Não logrando êxito na conciliação, o procedimento deverá seguir com a realização da audiência de instrução e julgamento, que nós veremos adiante no próximo vídeo. Antes disso, porém, devemos registrar a possibilidade das partes instituírem um juízo arbitral incidente ao procedimento dos juizados especiais, conforme reza o artigo 24 da Lei do JEC. 2 pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, essa previsão não se manifesta na realidade fática, ela não se concretiza. Em segundo lugar, este juízo arbitral possui algumas relevantes diferenças em relação àquele regulamentado pela Lei 9.307 de 96, a Lei da Arbitragem. Em primeiro lugar, as partes não possuem ampla liberdade na escolha do árbitro, como se verifica na Lei 9.307 de 96. Então, o árbitro deve ser escolhido entre os juízes leigos vinculados ao juizado especial. Segunda consideração, a lei impõe prazo ao árbitro para que ele profira decisão, diferente da lei da arbitragem, quando podem as partes convencionar qual será esse prazo. E, em terceiro lugar, a lei trata a decisão do árbitro como sendo um laudo arbitral, a depender, portanto, de uma homologação judicial. Vejam, nesse sentido, o artigo 26 da Lei do JEC, bastante diferente a respeito e a propósito da Lei da Arbitragem, que refere-se a esse ato decisório do árbitro como sendo uma sentença arbitral, e chegando mesmo a equipará-las às sentenças jurisdicionais, reconhecendo-se a teoria jurisdicionalista ou publicista da arbitragem. Então vejam aí distinções relevantíssimas entre a arbitragem convencional da Lei 9.307 de 96 e um procedimento incidental de arbitragem que a prática despreza por completo, disciplinado na Lei
dos juizados especiais cíveis, a Lei 9.099 de 95. Vamos tecer agora algumas considerações sobre essa fase conciliatória nos juizados especiais federais e fazendários da Fazenda Pública. Vamos lá. Nada impede, pelo contrário, se recomenda que haja conciliação nos processos que envolvam as fazendas públicas das 3 esferas da República. Dessa forma, a conciliação é mantida nos juizados especiais federais, JEF, e juizados especiais da Fazenda Pública, JEFP, como se depreende dos artigos 8º e 10, parágrafo único, da Lei do JEF e Lei do JEFP, respectivamente. Lei 10.259 de 2001 e Lei 12.153 de 2009, respectivamente. Vejam, a esse respeito, o enunciado de número 76 do FONAGEF, Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. A apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz a confissão. Então, pode o réu, que no federal a União, ele pode oferecer a proposta de conciliação. A tese que veda às fazendas públicas a utilização de técnicas de autocomposição e mesmo dos métodos alternativos de solução dos conflitos, em razão dos princípios da superioridade, da indisponibilidade do interesse público, encontram-se nos tempos atuais superadas. É imperioso que se empreenda a uma distinção entre interesse público primário, aquele voltado ao bem-estar da coletividade, e interesse público secundário, aquele focado no interesse meramente econômico, patrimonial, fazendário, do erário, portanto. O fazendário, o patrimonial, ele é meramente instrumental em relação àquele que visa alcançar o interesse, o bem-estar da coletividade. Então, o interesse público secundário, patrimonial, ele é disponível sim e permite, portanto, a utilização de técnicas de autocomposição, sacrificando-se parcela do interesse de alguma ou de ambas as partes. Então, meus amigos, essas eram as considerações a respeito da fase conciliatória nos juizados especiais cíveis, federais e fazendários, e nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui para que, a partir do próximo vídeo, nós possamos tratar de um ato, de uma fase essencial do procedimento, que é a análise da audiência de instrução e julgamento. Por hora é só então, meus amigos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.